Olá, sexto ano! Hoje vamos falar sobre a importância da pontuação e o que é interjeição. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto? Então vamos lá comigo. Primeiro, a pontuação, ela justifica o nosso modo de falar. Então vamos conhecer um pouquinho, né, as nossas pontuações dentro da nossa língua portuguesa e aprender também um pouquinho aqui sobre como pronunciar cada frase com os diferentes usos de pontuação. Primeiro, o emprego do ponto, ou seja, o ponto final, o mais conhecido. O ponto simples final marca na escrita o término da frase declarativa, iniciada com letra maiúscula. Então, frase declarativa é aquela que declara alguma coisa. Olhem aqui para vocês verem. O que os olhos não veem, o coração também sente, pois há coisas que só conseguimos ver de olhos fechados, coisas que podem estar muito perto, dentro de nós mesmos, ou então longe demais, em dois mundos recém-descobertos pelo viajante. Quintana. Então aqui vocês vão notar que nós temos mais de um ponto. Nós temos aqui um ponto, né, ó. Vamos ver mais um ponto. Temos aqui mais um ponto e um ponto que encerra tudo. Então, nós temos diferentes pontos aqui. Gostaria de falar para vocês o seguinte: esse ponto e esse ponto são pontos finais simples. São pontos simples que encerra um período para iniciar outro na sequência. Agora, esse ponto aqui, que fechou o assunto, que o assunto encerrou aqui, é o ponto final, ou seja, o ponto que finaliza o assunto. Então, esses daqui são pontos finais simples, tá? Que encerrou apenas um período. E esse daqui é um ponto final, que finalizou o assunto exposto aqui. Então, os pontos que encerram um período, ponto final simples, porque vai dar continuidade a outro, como foram esses daqui que eu marquei para vocês. Já esse último encerrou o assunto, é o ponto final, ele finalizou tudo aí. Observe que há 4 períodos nesse trecho, cada um deles tem seu término indicado na escrita por ponto, eu marquei para vocês. Todos eles fazem parte de um grupo de ideias, portanto, eles se sucedem nas linhas do texto e são separados por pontos simples. Então, aqueles pontos que encerram um período para iniciar outro em seguida são pontos simples. O último ponto, que eu marquei o X para vocês aí, aquele encerra, dá-se o nome de ponto final. O ponto também é usado para indicar na escrita a passagem de um grupo de ideias a outro em um mesmo texto. Assim indica um fim de um parágrafo e início de outro. Então, o parágrafo se encerrou, ponto final, para iniciar outro. Agora vamos falar sobre o emprego da vírgula. A vírgula é um sinal de pontuação empregado em diversas situações. Como descrito a seguir, em uma oração, a vírgula é usada para separar elementos que exercem a mesma função sintática, como substantivos que nomeiam os responsáveis pela ação verbal. Por exemplo, então eu uso a vírgula para separar substantivos aqui, para separar verbos, para separar adjetivos, aqueles que fazem parte da mesma classe. Então, Paulo, Marcos, Olivia e Beatriz prepararam a festa de despedida da professora. Vejam que eu separei aqui os substantivos próprios. Paulo, Marcos, não separei Olivia e Beatriz porque eu usei o E aqui. Então, Paulo e Marcos, separei aí com o uso da vírgula. Uso também a vírgula para separar elementos de uma mesma oração e para separar as orações de um período composto. Período composto, aquele que tem 2 verbos ou mais. Então, para separar esses períodos, eu uso a vírgula. A verdade é que os bichos, tinha um verbo aqui inicialmente, o é, separei esse período. Quando imitam as pessoas, outro verbo, imitam, perdem toda a dignidade. Então, eu separei aqui, os períodos compostos, ou seja, os verbos com vírgula. Uso também a vírgula
para, na datação, separar o nome do lugar. Então, quando fazemos o nosso cabeçalho diariamente lá na escola, colocamos Goiânia, vírgula, e a nossa data. Então, eu uso a vírgula também para separar o local da data. Para indicar a ausência de um termo, em geral um verbo, por exemplo, no céu havia um bando de andorinhas e no mar um bando de gaivotas. Vejam que aqui eu não repeti o verbo haver, então eu substituí pela vírgula, que automaticamente me dá a entender que o verbo está se repetindo aí. Então, no céu havia um bando de andorinhas e no mar, ao invés de eu colocar havia um bando de gaivotas, eu coloquei a vírgula, um bando de gaivotas. A vírgula indica a ausência do verbo haver, evitando assim repetição da palavra na frase. Para isolar uma expressão de chamamento, que é o vocativo, é com quem eu estou falando. Crianças, vocês terminaram as atividades? Então eu separei com quem eu estou falando, que é crianças, do assunto. Então quando eu falo meninos, prestem atenção aqui na explicação. Eu separo meninos do resto da frase, assim como eu fiz aqui em crianças. Para separar orações em uma mesma frase, por exemplo, quando o tempo está quente, as pessoas ficam animadas, saem mais de casa e a cidade parece mais feliz. Então, eu separei as orações, eu separei os verbos aqui. Atenção! Não se usa vírgula entre o responsável pela ação verbal e o verbo, nem entre o verbo e seus complementos. Ou seja, professor, os alunos é o responsável pela ação verbal. Realizaram é a ação, os exercícios é a ação praticada. Então, eu não uso vírgula aqui para separar nada, não é chamamento. Estou aqui declarando uma ação realizada. Então, os alunos realizaram os exercícios. Eu não uso separar, eu não separo quem pratica a ação, nem a ação, que é o verbo, e nem, né, o complemento, que é o restante da frase. E o ponto de interrogação? Esse é bem conhecido, é o ponto que vocês chamam ponto de pergunta. O ponto de interrogação é o sinal de pontuação empregado na escrita das interrogativas diretas, em geral incluindo aquelas que não se separam, né? Se separa uma resposta. Por exemplo, eu tenho uma pergunta aqui direta: onde você guarda meu casaco? Qual o ponto de interrogação? Pensa que eu gosto de ficar esperando pessoas atrasadas? Outro ponto de interrogação. Só que eu tenho perguntas interrogativas diretas e indiretas. Vamos conhecê-las? Na fala, a diferença fundamental entre a interrogativa direta e a interrogativa indireta está na entonação final, ou seja, no jeito de falar. Na direta, a entonação da frase termina de modo ascendente, ou seja, o tom de voz sobe. Já na indireta, isso não acontece. Na escrita, essa diferença também precisa ser indicada. A indicação é feita com ponto de interrogação na interrogativa direta e com ponto final na interrogativa indireta. Vamos aqui nos exemplos para vocês entenderem melhor. Por exemplo, quem vai ao passeio do Museu Histórico Nacional? Vejam que eu entonei aqui com mais força no fim, é uma interrogativa direta. E eu usei aqui o ponto de interrogação no final. Então, ponto de interrogação no final, direto. Preciso saber quem vai ao passeio do Museu Histórico Nacional. Agora eu fiz uma pergunta indireta e eu usei aqui o ponto final. E o ponto de exclamação? Trata-se do sinal de pontuação empregado na escrita para terminar qualquer frase exclamativa, aquelas que demonstram sentimentos. A melodia das exclamações é bastante variada, portanto, cabe ao leitor perceber pelo contexto qual é o valor dessa exclamação no texto. Isso é, como se pretende que o leitor perceba a informação transmitida, com surpresa, alegria, raiva ou súplica. Então, é o ponto que demonstra os nossos sentimentos. Por exemplo, que trabalho maravilhoso, eu estou admirada, declarou surpresa o professor ao analisar a produção do aluno. Estou muito triste, não suporto mais sua ausência. Olha aí a tristeza, ponto de exclamação. O ponto de exclamação também é muito usado para finalizar a escrita de interjeições e onomatopeias. Mas o que é isso, professora? Onomatopeia é o termo usado para imitar um som ou um ruído. Tic-tac, tic-tac, som do relógio. Já a interjeição,
que exprime uma emoção, por exemplo, misericórdia, ai, oi, exclamações, também podem ser usadas em frases com verbos no modo imperativo, aqueles que dão ordem. Então, quando eu dou uma ordem, eu uso o verbo imperativo. E aí eu uso o ponto de exclamação. Ei, volte! Então, onomatopeia, os sons produzidos pelos objetos, ou até mesmo por nós. A interjeição é a expressão de sentimento e eu uso também nos verbos imperativos. Mas o que é interjeição? Vamos conhecer um pouquinho mais? É a palavra que exprime emoção de modo vivo. Às vezes é dita como um grito. Pode ter significado completo, o que lhe permite construir por si só uma frase. Veja, oi amiguinhos! Olha, eu expressei meu sentimento, olha o oi aí. Oi! As interjeições podem ser sons vocálicos com ui, oi, mas também podem ser formadas por palavras usuais da língua, como puxa, viva, silêncio. Qualquer palavra ou expressão pode ser empregada como interjeição, desde que seja falada em tom exclamativo e usado para expressar emoção, porque as interjeições têm essa função, demonstrar emoções. Onomatopeia e interjeição. A palavra ou palavras que transmite a reprodução de um som é chamada onomatopeia, o som das coisas. É importante saber diferenciar as interjeições das onomatopeias, pois as interjeições exprimem emoções e as onomatopeias exprimem um som. Veja esse exemplo. Bravo! Sua apresentação foi um sucesso! Ó, eu demonstrei emoção. Então é interjeição. Ha, ha, ha. Dou risada com a sua falta, né? Aqui, com a sua falta de graça. É uma onomatopeia. Eu imitei agora a risada. E aqui eu tenho um quadro para vocês pesquisarem, tá? As circunstâncias e as interjeições que eu uso para representar essas circunstâncias. Então, sempre que tiverem dúvidas, vocês vão vir aqui e vão pesquisar nesse quadro as circunstâncias e quais onomatopeias usar para expressar essas circunstâncias. Fica aqui um quadro de pesquisa. Então, onomatopeia imita os sons das coisas, os sons reproduzidos. Já as interjeições é a expressão de sentimentos, certo? E os pontos também, né? As nossas pontuações usadas dentro da língua portuguesa. Tudo isso aprendemos nessa aula de hoje.